Oi, pessoalzinho. Bom dia, boa tarde. Vamos iniciar mais esse raciocínio para a gente ficar com a mente desprogramada por terceiros, tendo uma conduta racional, serena, observadora. Não precisamos gritar, viu, ancião? Não precisa gritar, cara. Não vai adiantar nada. Você pode arrancar, fazer o povo fazer aquele barulho todo, a sua própria vanglória, para você se sentir o poderoso, né? O revestido. É uma vaidade tua. Você viu os tópicos, né? Os próprios conservos usam talvez a tua eloquência para cultos que necessariamente devam ser mais fervorosos, entre aspas. Na realidade, o culto emocional. Vocês falam do Dr. Paulinho, mas o Dr. Paulinho ele falou para ter culto racional. Vocês falam tanto do Dr. Paulinho, e na hora H vocês traem a confiança do falecido Dr. Paulinho. O único que morreu e está vivo, que eu saiba, é Jesus Cristo, né? Eu acho que é assim, né? Mas vocês não conseguem viver sem o Dr. Paulinho. E o Dr. Paulinho não falou para vocês que o culto tem que ser racional? Ó, isso aqui é um culto racional. Cultuar a inteligência, não é só fazer culto baseado em tocar hino. Cantar hino não traz conhecimento nenhum. É vãs repetições. Tanto vocês condenam as rezas da Igreja Católica e vocês praticam a reza cantada. Aquilo ali é uma reza. A oração tem que ser revelada por Deus, tem que ser inspirada por Deus. E eu pergunto, e os cânticos de louvores e súplicas? O hino não é uma súplica? Não poderia ser pronto. Aí se torna uma cartilha musical. O objetivo é outro. O objetivo é formatar mentes. Através da melodia, da emoção e da autoconstante repetição. O que é uma técnica de lavagem cerebral, né? Então ninguém vai aprender nada cantando, ninguém vai aprender nada chorando, ninguém vai aprender nada aqui pulando, falando em línguas estranhas, na língua dos anjos, né? A língua dos anjos é fácil, 2, 3 palavras você fala, você entende tudo, né? Quer tomar um café, Ikalamanaia, quer almoçar, Ikalamanaia, quer trabalhar, Ikalamanaia, quer dormir, Ikalamanaia, quer preencher um cheque, Ikalamanaia. É fácil, é um dos idiomas mais fáceis, é o idioma desses anjos de vocês aí que vocês inventaram aí. Bom, tem que iniciar o santo culto racional da reforma, né? O santo café, 4 colheres, extra forte, sem açúcar. Receba. Receba agora o golinho do café da reforma. Conhecimento, reflexão, paz, sem gritaria, viu? Sem chamar coisa chamativa, sem gritar, sem ofender, sem odiar em nome de Jesus, viu? Bem tranquilinho, sem sentir ódio no coração. Mas eu anuncio Jesus, então. Parar com muito ódio não é bom, viu? Quem fala do amor de Jesus tem que ter mansidão, tem que ser assim, longânimo, assim, bem longânimo, né? Bem longo. Né? O café tá hoje é doutrina. Então, após essa pequena introdução, né? Vamos falar sobre a leguitude, né? Teve um tópico, eu nem vou falar o número do tópico, vocês estão tudo com cópia dos ensinamentos, já não é que nem antigamente, né? Os sacros conselhos era só para anciãos, né? Agora não, agora todo mundo tem, colocaram uns códigos escondidos para ver quem que passa. Agora vocês já viram que não dá, já põe na internet logo os tópicos, né? Os que é só para o ministério, que para mandar tudo aí já. Ah, esqueci. E não sabendo que naquela manhã estavam se preparando para ouvir um vídeo sobre a leguitude,
quem é aquele rapaz do vídeo? E depois de 22 anos falando, não tinha entendendo que era o Adão que falava com eles. A partir do ponto, então conheceram. Era o Adão que falava com eles, né? Que 2 mais 2 usando barba é 4. 2 mais 2 sem barba é 4 também. É legal, isso é bacana. Eu acho isso bonito, né? A gente, bem legal, a gente usar barba, não usar barba, isso muda bastante, né? Bom, muita coisa mudou, né? Na vida de quem está buscando conhecimento. Conhecimento está relacionado à palavra leigo. Eu vou dar um exemplo para vocês na questão das sacras letras da Bíblia. Quando você vê uma passagem antiga dizendo cego guiando cego, não é que você está falando de uma pessoa que na realidade não é cego, né? Na Bíblia, a Bíblia precisa passar por tradições mais, com palavras e termos mais elaborados, né? Não é cego, são pessoas com deficiência visual, com dificuldades especiais, né? A gente tem que ter a gentileza, a educação, né? A gente tem que estar sempre à frente, né, dos pré-medievais. Não? Então, quando você fala cego guiando cego, o que você quer dizer? Uma pessoa ignorante conduzindo pessoas ignorantes. Então, eles associam a ignorância, a estupidez, a pessoa revestida de ódio, por exemplo, um orador leigo, o ancião. O ancião é um orador que fala leigo. Ele usa de, embora uma técnica profissional, que é o pêndulo, né? Fazer as pessoas se emocionar, vai para cá, vai para lá, levanta o braço, começa a falar baixinho, vai subindo, as emoções vão subindo. Aí já não é leigo, aí já é técnica de hipnose, né? São técnicas umas técnicas besta, né? E aí, é um orador leigo. O orador leigo, por exemplo, na profissão de advogado, o orador leigo é aquele cara que chega todo cheio de entusiasmo na profissão, chega gritando, falando, querendo ensinar todos os juristas, querendo mudar as leis. Ele está entusiasmado, né? A pessoa entusiasmada, ele é um leigo, né? Quando ele entra num tribunal do júri, ele conversa com os jurados, ele tem mais condições de vencer o seu objetivo, né? Conquistar a absolvição do teu cliente. É conquistando o raciocínio, transmitindo conhecimento, enfrentando divergências, enfrentando argumentos contrários com serenidade, com urbanidade. Esse é o orador profissional. Ele tem gestos mais comedidos, né? Comedidos, mais educados, né? A pessoa mais educada, ela consegue transmitir, ela refuta, ela critica com urbanidade, discute-se um tema sem usar o ad hominem, atacar a moral das pessoas, né? Que essa é coisa de leigo. Um profissional qualificado, ele debate com a empatia pelo seu divergente, pelo seu interlocutor que está na divergência do pensamento. Ele é tranquilo. O juiz grita com ele, o advogado responde tranquilo, ele né, emite um leve sorriso. Dá um leve sorriso aí, vai. Vamos lá? 1, 2, 3. Calma, não precisa gritar. Mas você gritava então. Eu gritava. No dia 31 anos de idade, comecei a pregar reforma. Nossa Senhora da Aparecida, eu gritava, que era berrava. Já ficando mais velho, né? Mais compassivo, né? Saber debater sem sentir ódio pelas pessoas. Isso é ser profissional. Então a gente tem que ter termos mais elaborados, não chamar as pessoas cego, guiando cego, associar a cegueira a uma questão de pessoa ignorante. Não.
Hoje os cegos, eles são pessoas, as pessoas que têm portador de dificuldades visuais são pessoas muito desenvolvidas, a tecnologia, o conhecimento, o esforço, tem tanta coisa, né? Que as pessoas que têm essas dificuldades desenvolvem habilidades fantásticas, né? Um abraço para aqueles que estão aqui no canal, que não enxergam com as vistas, mas eles têm uma visão, um comportamento, né? Adequado à nova sociedade, um pouco de educação. O Adão é bom e clemente, né? É um bálsamo a toda dor. O leigo, ele é uma pessoa de boa vontade. Tem um tópico aí que fala que tem opinião de leigos da internet criticando o CCB. Poxa, o ancião também é um leigo. Porque ancião, no cargo brasileiro de ocupações do Ministério do Trabalho, que compõe a profissão de prostituta também, né? Vocês estão naquela lista, né? Letra P, prostituta. Letra P, pastor. Vocês são tratados nos processos judiciais, o registro de vocês. Não existe registro, né, de ancião, é pastor. O pastor não se faz necessário ser formado em teólogo para exercer a profissão. Ele pode ser um leigo. Ele não tem que ser formado em ciências, ou ciências políticas, econômicas, ciências jurídicas. Pastor é uma profissão que pode ser desempenhada por qualquer pessoa, até por uma pessoa que malemar sabe ler e escrever. Principalmente os de quarta série da CCB, né? CCB é uma beleza, né? Todo humildezinho, pequenininho, fraquinho e errante. Foi até quarta série, né? A impressão que dá é que o ancião não é leigo. Por exemplo, o advogado também está no cargo brasileiro de ocupações. Mas ele não pode exercer sem a graduação em ciências jurídicas e o exame da OAB. Ele está numa profissão, mas ele tem requisitos. Aí ele não é leigo. Não existe advogado leigo. Não existe advogado leigo. Existe advogado. Para você ser advogado, você tem que passar pela prova de conhecimentos da Ordem dos Advogados do Brasil, prestar um compromisso e seguir os parâmetros, né, impostos, deliberados pelo Tribunal de Ética. Entendeu? Então, advogado, não existe advogado leigo. Agora, tem profissões que são profissões, mas não se exige uma graduação universitária acadêmica. Então, assim, ó, quando você chamar uma pessoa, um crítico de leigo, você está usando você está usando de uma falácia. Não quer dizer nada. Porque você também é leigo. Mesmo que você seja um advogado, no exercício eclesiástico você é leigo. Então, na igreja, quem não é leigo? São os teólogos, os músicos formados em conservatório. Um músico formado em conservatório, não encarregado regional. O encarregado regional, imagina-se que ele seja um profissional da música, né? Nem todos são, mas tem. Tem músicos que tocam instrumentos e são profissionais da música. E o profissional é aquele que se formou em conservatório. Esse tal pode fazer uma crítica, porque ele é profissional. Não existe crítico profissional no âmbito eclesiástico, exceto o teólogo. Mas só se passa a ser leigo dentro da congregação quando a imposição da graduação se faz parte da doutrina. Exemplo, Igreja Presbiteriana. Doutor Nicodemos,
o irmão Nicodemos, que tem um grande pregador da igreja presbiteriana, me parece, se eu estiver errado, e demais outros, são doutores, teólogos e outros mais. Então, né, tem igrejas que exigem a formação como padre. O padre não é leigo. O padre, ele tem uma formação de seminário. Ele pode criticar, fazer uma crítica teológica. Vocês são terríveis, né? Se a gente não vem aqui... Se a gente não vem aqui... Calma. Se a gente não vem aqui, se passa por anticristo, ninguém, né, vocês não ensinam nada pro povo, né? A gente tem que fazer esse papel de anticristo aqui para as pessoas entenderem quão grande equívoco leigo é quando você tem imposição da graduação. Na igreja não existe essa imposição, na congregação não existe. Na igreja presbiteriana me parece que existe para alguns, não sei se é para todos, né? Mas tem igrejas mais tradicionais que exigem a graduação, como a igreja católica, a graduação em curso teológico, para teólogos ou seminários católicos, para que ele seja uma pessoa capacitada em trabalhar na igreja. Nesse ponto, a igreja católica merece o nosso respeito, porque ela exige que os padres sejam profissionais qualificados. Padre é um profissional qualificado na acepção eclesiástica da palavra. Você pode falar tudo o que você quiser sobre a Bíblia, tudo que você quiser, mas quando você vai debater com um padre, você é leigo. Nós temos um ancião aí que está em eminência, que é teólogo. Ele pode não estar exercendo, mas ele é teólogo. Ele é um profissional. Mas não é uma exigência. Horas. O povo também não passa por curso algum. Num ambiente onde ninguém estuda nada, ninguém aprende nada, não se tem curso algum, todos são leigos, não tem profissional. Então não existe crítica de leigo. Né? Vocês precisam ser um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais assim. Eu não quero ofender vocês, viu? Um pouquinho mais honestos intelectualmente em dizer que na congregação não tem leigo. Todos somos iguais, né? Tá no tópico. Todos são o quê? Ignorantes acerca das escrituras, com raríssimas exceções. Quem é a pessoa capacitada ou a pessoa qualificada para falar da Bíblia? Quem fez teologia, se não é leigo. O teólogo, ele tem noções de grego, tem o pós-graduação em hebraico, grego, outras línguas, tem a pós-graduação, tem o mestrado, tem o doutorado, pós-doutorado, tem o PhD em teologia. Aí esse irmão aqui conhece muito a Bíblia, então, mas ele é um leigo. Por quê? Na teologia você não estuda só a Bíblia. E a Bíblia, ele é, para as igrejas, a palavra de Deus. Tudo bem, mas ele é um livro universitário. Ele faz parte dos livros que você compra no curso de teologia. Por quê? A Bíblia, ele faz parte do curso de teologia da Igreja Católica Medieval. Aquela pessoa conhece muito a Bíblia. Nós temos ateus que conhecem muito bem a Bíblia. Teólogos são o quê? Pessoas capacitadas em relação à Bíblia. Em relação a culto, não existe profissional do culto. Mas o padre é. O teólogo, ele é desde que ele tem um curso profissionalizante para aquela igreja e preenche alguns requisitos. Aí ele é um profissional qualificado para a igreja. A congregação não tem nada disso. Então, por favor, senhores, as pessoas que saíram da congregação e criticam, não é que eles são leigos e vocês são espertos, entendeu? Inteligentes. Vocês também são leigos. Todos nós somos leigos. Então, leigo não critica leigo. Raposa não morde raposa.
leão não morde leão. Essa seria a ética no mundo crítico, tá, pessoal? Aqui ninguém é profissional, entendeu? Ninguém sabe. Agora, raras exceções são os profissionais qualificados, que não é o caso. O que traz capacidade de fazer crítica na congregação é a mesma daqueles que defendem e professam a sua fé. Tradição, convivência, experiência. Quando vocês falam para a massa coleteira não ouvir os críticos, pois são mentiras, aí vocês não estão sendo leigos, aí vocês estão sendo desonestos. Porque por mais leigo que vocês são, estando em eminência diante da plateia, da massa coletante, vocês deveriam ter, no mínimo, alguns princípios éticos. Você viu? Aqui também tem virtude, ó. O que seriam os princípios éticos? O princípio de você entender que nem todo mundo é burro na plateia. Nem todo mundo é gado. Tem pessoas inteligentes dentro da igreja. E quando você fala para não ouvir os leigos, que se aventuram a falar mal da igreja, e difamar a igreja, falar mal, vocês desrespeitam a plateia. Lembre-se que essas pessoas inteligentes dentro de uma igreja de 500 pessoas, uma pessoa inteligente que afeta tudo, é a maçã podre, né? O inteligente dentro do sistema religioso é a maçã podre. Por isso que muitos vão para o ministério logo, para sair do ambiente do povo. Quando o cara é muito de destaque, ou tem dinheiro, ou tem influência, você já puxa para o ministério, que é para isolar da massa, né? Que vai virar churrasco. Vocês cuidam bem da ovelha, né? Para depois virar churrasco, não adianta nada. A ovelha é bem cuidada para ser uma coisa de venda. Ah, o senhor é meu pastor. É, você é uma ovelha, né? Isso é simplesmente um patrimônio para ser vendido, comido. Essa comparação de Jesus é meu pastor também precisa ser alterada. Porque são conceitos pré-medievais. Uma palavra, espíritos iluminados, espíritos de luz combina mais de esclarecimento. Então quando vocês falam para a pessoa não ouvir a gente, os críticos, cada um na sua forma, vocês desrespeitam a plateia de vocês, que já hoje é muito mais inteligente que há 22 anos atrás. O povo da congregação, do ano 2000, a partir do ano 2001, começou esse movimento da reforma, e foi engrossando o caldo de cada crítico, um melhor do que o outro. O povo da congregação de hoje não é o mesmo povo do ano 2000. No ano 2000 era uma ingenuidade muito grande. Era praga para todo lado. Hoje o povo da congregação não lança tanta praga porque não funciona. Um povo que lança praga não funciona, que ora para Covid Deus não cura. Então eles desistiram. Eles partem para a ofensa moral. Tem canais aí, por exemplo, onde meu nome circula, que está destilando ódio, violência e crimes morais. Nos comentários eu falo. Coisas e contra outros, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, Carlos Einar. Carlos Einar voltou para a igreja, criticou, voltou para a igreja. Tá, é uma decisão pessoal dele. Ao invés das pessoas debater isso, as pessoas estão debatendo a pessoa, usando palavras tremendamente criminosas contra a ilibada idoneidade do pai de família, Carlos Einar. Estou dando um exemplo. Não é porque ele voltou para a igreja que as pessoas podem ofender a dignidade e a honra dele, respingando na sua respeitável esposa e filhos. A pessoa tem uma opinião, mudar de opinião, não atenta contra a dignidade de ninguém. Isso é ser leigo. A gente deve ignorar o que? Ofensas. Mas não que a gente ignore, a gente lê e ignora. A pessoa pratica um crime, mas você sabe que aquela pessoa é um estúpido. É o leigo estúpido. E eu vou processar um cara desse? Para que eu vou perder meu tempo? Vou movimentar o judiciário para processar uma pessoa que está sendo guiada por fortes emoções. Um dia essa pessoa vai refletir, vai falar, não, eu xinguei, como muitos xingaram, me odiaram, e hoje me entendem melhor. Não concordam comigo, mas me respeitam. Valeu,
Para que processar essas pessoas? As pessoas aprendem por si só. Por quê? Porque a vara do ancião vai chegar nas costas, no espinhaço de todo mundo. Todo mundo vai tomar uma chicotada um dia. Quando uma chicotada sentiu o calibre, o tamanho do azorralho do ancião, aí ele vai entender, agora eu entendi o barbudo. O povo da congregação hoje não por uma de lançar tanta praga, é mais de difamar a honra. E é por isso que a congregação entrou na fase dos processos judiciais. Porque quando entra na honra, na imagem, no direito à imagem, em alguns excessos jurídicos, a igreja está no seu direito de levar a juízo o debate jurídico. Não quer dizer que ela vai ganhar ou perder. O juiz de direito vai decidir. Não é que a congregação processou, está resolvido, a congregação processou. Não. Quem vai decidir se houve erro, excesso ou não é um juiz. Vai levar apenas para o conhecimento do judiciário. Mas pode ver que a congregação e outras igrejas não levam para o poder judiciário ofensas eclesiásticas, que as ofensas bíblicas. Por exemplo, você não vê uma pessoa processar um ancião porque falou que ele é um defunto, filho do Satanás, filho do diabo. São formas carinhosas que os cristãos gostam de chamar as pessoas que não gostam. Herege, filho do demônio, vai para os quintos dos infernos, Deus tem piedade da tua alma. Esse é o linguajar amoroso cristão. Que nem fizeram comigo, eu vou pegar você, vou levar você no meio da rua, vou arrastar teu corpo. Os mais novos não sabem, né, que eu passei por isso. Vamos arrastar teu corpo na rua até você ficar com a pele viva, esfacelado, pegar uns cavalos para pisar em cima de você. Sua filha vai ser uma puta. Você vai morrer de câncer na língua, você vai lá para Cracolândia, você é um lixo, você é um verme. Eu ouvi todas essas coisas quando ainda pregava sozinho, antes de qualquer outro crítico. Isso é um motivo de honra para mim, de orgulho? Sim, é sim. Pregar sozinho pela primeira vez, a público, para mim é um motivo de grande honra. Saber que eu estou vivo e que as pragas vocês não pegaram em mim. Como vocês viram que praga não mata o crítico, vocês partiram para ofensa moral. E muitos também acabam entrando nesse embalo de avançar os limites constitucionais. E aí vai para o judiciário, o que é certo. Não é porque processou que vai ganhar. E se ganhar, não quer dizer tudo o que vai acontecer. Os críticos vão ficando cada vez mais refinados. É só isso. Às vezes o processo judicial ele só vai refinar e vai processo seletivo natural daqueles que realmente estão aqui para criticar, para construir o raciocínio crítico e não usar a plataforma, como muitos usam de Jesus, para destilar ódio, ou da reforma para destilar ódio, ou da reforma para ganhar dinheiro, como muitos. O Ministério da Reforma ele foi fundado, pelo menos o meu, para combater pensamentos e evoluir o ser humano. Não adianta você falar de Jesus e falar da Bíblia se o ser humano está abatido e destruído. Não adianta eu entender todas as passagens de Jesus se eu sou uma pessoa que tem um comportamento equivocado no âmbito civil e penal. Eu acho que a construção de um ser humano melhor dá condições da pessoa de forma autônoma decidir o seu destino. E estudar outras religiões também. E não impor Jesus goela abaixo. É normal que os próximos críticos sejam muito melhores que os dessa primeira geração, dessa primeira e segunda geração. Os de terceira geração são pessoas muito mais eloquentes. Quer um exemplo? O irmão William de Curitiba. Ele é um histórico. Ele vê um pregador de primeira geração, de segunda geração, de terceira geração, que vai se perpetuar enquanto Jesus não voltar, né? Que está bem perto, né? A despeito da construção de templos. Itamar Coutinho é um homem para todas as gerações. É um histórico. Curiosamente, o irmão William de Curitiba, ele também está envolvido com história, com conhecimento. Também é um expoente que vai eternizar muito conhecimento, porque são pessoas equilibradas, eles conversam, eles transmitem. O Itamar, foto, história, desvenda. Você não pega o Itamar Coutinho gritando, William,
pessoas de primeira envergadura. Esses são os imortais. Nós somos combatentes aqui. Então, senhores anciãos, quando vocês falarem para não ouvir a crítica, vocês estão cometendo um grande erro. Pelo contrário, façam como o Ministério da Reforma, construam seres humanos melhores e deixem eles à vontade. Ouçam a crítica e quando vocês falam que o que a gente está falando aqui é mentira, cite cada ponto bíblico dos canais bíblicos, onde os que pregam as escrituras estão errados na sua interpretação. Nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Mas não sintam ódio daqueles críticos. Como os críticos não devem sentir ódio dos líderes, da igreja, da marca, do cheiro, da cor, né? Ele tem que ter aquele respeito pelas pessoas, mas ele tem um pensamento. Então eu vejo os críticos que falam da Bíblia combatendo versos e doutrinas específicas. Então não é que ele é leigo, ele conhece, ele viveu ali dentro. Leigo em relação à congregação é quem nunca foi da congregação e vai criticar a congregação, como muitos querem que a gente, que é da CCB, critique a Assembleia de Deus. Aí é ser leigo demais, né? Então o nosso ponto de partida não é profissionalismo, é tradição, vivência, conhecimento. Isso é trazer paz de espírito, debate, serenidade, conhecimento, pés no chão, segurança emocional para participar desse grande debate que assola o seio ceceberiano. Mas eu não falo mentiras. Estão dizendo na internet, não quer citar nome, é mais ético, estão dizendo contra o nepotismo. Nós não somos nepotistas. E provem isso. Dizer que é mentira, que o nepotismo é uma prática desleal, corrupta, porque trata-se de tráfico de influências, usando como avalista a terceira pessoa da Trindade que vocês acreditam nesse sistema. Tem igrejas que não acreditam na Trindade. Tem pessoas expoentes de vocês aí que não acreditam na Trindade. E outros acreditam. Na realidade, todo mundo é leigo, todo mundo é herege. Né? No cristianismo, todo mundo é herege, porque todo mundo pensa igual. Aí tem as panelinhas. Aí se juntam panelinhas para odiar outras panelinhas. Todo mundo é herege. Não, mas aquele cara prega convicção. Então, para outro, aquele cara é um herege. Não adianta. Você que me chama de herege, você também é herege. Eu também sou leigo em relação à congregação, no sentido de todo mundo ser. Mas eu tenho tradição de 40 anos de congregação, desde nascer. E com um tempero a mais, que é acompanhar o ministério em missões. Não de viagem, de atendimento de casos. Estava junto. Passei pela escola do ancianato. Então vamos, né, senhores anciãos, nos próximos tópicos, se Jesus não voltar, porque vocês têm a mania de falar que Jesus está voltando todo domingo, né? Jesus está voltando, batiza hoje, Jesus está voltando, Jesus não volta. Provavelmente Jesus não vai voltar até 2024, dá para construir muito tempo. Vocês estão começando tempos que vão ficar prontos em 2026. Vocês têm que falar isso no dia do batismo. Jesus está voltando, mas não vai ser antes de 2026. Isso é integridade. Quando vocês falam, tem muitas pessoas criticando, anotem as críticas e comparem, questione os servos. Porque é para nós que vós dais vosso dinheiro. Tem função da cruz. Deus abençoe todos, boa semana, vamos trabalhar, que as contas estão vencendo, hein?